Sou mulher, 21 anos. Não sei quanto tempo isso vai durar. Levei cerca de 4 dias para conseguir digitar isso. Tive mini ataques de ansiedade estranhos quando tentei. Serei a primeira a admitir que tive um complexo muito do tipo, não pode acontecer comigo. E foi mais ou menos isso que ocorreu nessa história. Sou estudante universitária e moro em uma casa alugada com outras 5 pessoas. Está longe de ser o ideal, mas nessa crise de moradia em que vivemos, isso nos tira o peso de ter que pagar um monte de dinheiro por mês para viver em uma caixa. Isso é relevante, eu juro. Tive muita sorte no último fim de semana, quando os 5 colegas de quarto que eu tinha saíram todos no fim de semana. Isso nunca tinha acontecido, então fiquei em êxtase por ter a casa só para mim. Fiz todas as coisas de uma garota de 21 anos sozinha em casa que você pode imaginar. Assistir a filmes com o volume alto, tomar banhos demorados, etc. Era por volta das 10 da noite. Eu tinha terminado algumas tarefas de casa e estava relaxando com uma taça de vinho e assistindo a alguns serviços de streaming. Por um breve momento, parecia que havia algo se movendo na varanda. Já tivemos uma raposa em nosso quintal antes e ela costumava fazer muito barulho na varanda, então presumi que fosse esse o caso. Depois de ouvir um pouco de barulho na segunda vez, fui verificar pela janela. Não havia nada lá. Quando estava me virando para voltar para a sala de estar, um pedaço de cimento voou pela janela da cozinha. Eu não sabia que era cimento naquele momento, mas isso não é importante. Acho que me mijei um pouco quando isso aconteceu, mas com certeza gritei como uma garotinha. Meu eu idiota começou a destrancar a porta para sair, mas o bom senso tomou conta de mim novamente e eu tranquei a porta novamente. Também corri para a porta dos fundos para me certificar de que ainda estava trancada, apesar de ser de vidro e não fazer diferença. Estranhamente, nesse momento, as palavras de minha avó vieram à minha mente sobre algo que sua própria mãe havia lhe dito. Se alguém tentar entrar em sua casa, apague as luzes. Você conhece o interior da sua casa melhor do que eles. Apaguei as luzes da sala de estar e consegui desligar a TV, o que foi difícil porque minhas mãos estavam tremendo. Meu pai costumava dar conselhos a mim e aos meus irmãos sobre medidas de proteção, que não estavam ressoando naquele momento. Eu me protegi no meu quarto no andar de cima e apaguei todas as luzes da casa quando passei por elas. Enquanto subia as escadas, pude ouvir a maçaneta da porta da frente sacudindo furiosamente. Não sei se havia mais de uma pessoa ou se ela percebeu que não poderia pular a cerca para entrar no quintal. Enquanto chamava os serviços de emergência pelo viva voz, prendi minha faca de caça na ponta do meu taco de hóquei com fita adesiva. Fiquei no escuro segurando minha lança improvisada por uns 15 minutos, provavelmente. Estou muito feliz por não ter sido assassinada nesse período de tempo. A operadora me disse que a polícia estava chegando, o que acabou acontecendo. Demorou um tempo muito perturbador. A única razão pela qual saí do quarto foi porque ouvi batidas na porta do andar de baixo e as luzes da polícia estavam piscando na janela. Caso contrário, alguém teria que entrar e me puxar fisicamente para fora do quarto. O depoimento foi dado, mas foi só isso que fizeram. Literalmente, tudo o que fizeram. Nada mais. Uma policial muito simpática ficou comigo na casa e me ajudou a limpar o vidro até que meu irmão apareceu para me levar para a casa dele pelo resto do fim de semana. Marquei uma consulta com um médico para tomar remédios para ansiedade e também para pesadelos. Sei que não estava correndo nenhum perigo físico naquele momento, mas tive alguns sonhos muito assustadores com cenários semelhantes e estava achando mais fácil ficar acordada. Talvez isso seja infantil da minha parte, mas sou humano. Os remédios estão funcionando bem e estou de volta à minha casa com pessoas de um lado para o outro novamente. E, sinceramente, já não odeio tanto isso. Na época eu era adolescente e trabalhava como barista em uma pequena cafeteria a uma curta distância da minha casa, o que me forçava a estar sempre alegre e sorridente, apesar da idiotice que acontecia antes de algumas pessoas tomarem seu café. Como resultado,
Tive algumas experiências em que os homens consideraram a simpatia como um flerte e tentaram a sorte comigo, mas ninguém tão assustador quanto esse cara. Ele chegou em um turno no final da tarde de domingo, quando eu estava trabalhando sozinha, pois minha colega de trabalho estava doente demais para tocar em comida e foi para casa mais cedo. Ele estava vestido com uma jaqueta de couro despretensiosa e calça jeans e parecia ter uns 40 e poucos anos. Depois de pedir um café pequeno e pagar com um pequeno troco, ele começou a tentar dar em cima de mim por cima do balcão, mas eu simplesmente deixei para lá e lhe entreguei o café. Em seguida, ele me disse que me reconhecia e que eu devia ser da região. Eu nunca o tinha visto antes, então meio que ri nervosamente e neguei, e então ele ficou mais estranho. Então eu definitivamente vi você no campus. Você estuda na faculdade X? Respondo que não, pois nunca ouvi esse nome na vida. Que tal a faculdade I? Não. Definitivamente a faculdade Z, então? Continua sendo não. Isso continua por mais de 10 minutos, e ele listou pelo menos 8 escolas diferentes, das quais só reconheci uma, e está claro que ele não é aluno de nenhuma delas. Em seguida, ele se aproxima da pequena porta que se abre para nos deixar sair de trás do balcão para limpar a loja, e tenta passar por ela para se aproximar de mim. Algo realmente parece estranho, então eu lhe digo com um pouco de firmeza que não são permitidos clientes nesta área. Ele meio que ri e faz um comentário sobre como ele sabe que não é apenas um cliente comum e que estou apenas me fazendo de difícil. Repito mais uma vez que ele não tem permissão para voltar aqui, e seu rosto fica imediatamente sério e ele muda totalmente de atitude. Então você deve estar trabalhando até o fechamento, não é? A que horas vocês fecham? Eu sigo meu instinto e minto que fechamos às 2 da manhã, quando na verdade eram 10 da noite, já que era domingo, e ele acena com a cabeça e me diz: então eu volto às 2 da manhã para te buscar, e finalmente vai embora. Como já atendi algumas pessoas estranhas durante meu tempo lá, tentei esquecer o assunto e me concentrar no trabalho durante o resto do meu turno. Meu gerente não estava presente no momento, como de costume. Ele só vinha às quintas e sextas-feiras. Portanto, não tive a chance de tocar no assunto até então. Quando o fiz, no meu turno seguinte, ele me convidou para ir ao escritório e assistir às fitas de segurança da noite, só para me tranquilizar. E adivinhe só? O cara assustador tinha realmente voltado às 2 da manhã em um Honda batido em um domingo à noite. E as câmeras o pegaram tentando forçar a porta da frente e se agachando ao longo das janelas do café para tentar ver além das cortinas que colocamos à noite. Por fim, ele voltou para seu carro, que era um dos 2 únicos carros no estacionamento, e saiu correndo. Não tenho ideia de quais eram suas intenções ao tentar se encontrar com uma adolescente às 2 da manhã de um domingo, mas nunca mais o vi, e espero sinceramente que nunca mais nos encontremos. Eu trabalhava em um abrigo para jovens e, por motivos de privacidade, vou deixar o nome do local em sigilo. Eu costumava ficar no abrigo depois que minha mãe faleceu. Quando saí de lá, consegui um emprego de curto prazo. Era para ser um trabalho de 9 meses, mas só trabalhei 4 meses lá devido às experiências que tive em meu primeiro dia de trabalho em fevereiro. Eu estava ajudando meus colegas de trabalho a limpar o antigo depósito. Meu colega Richard e eu estávamos colocando as coisas no vagão quando uma caixa caiu da prateleira azul perto de nós. Ela atingiu Ricardo em cheio na cabeça. Ficamos olhando um para o outro antes que ele a pegasse. Ela havia voado da prateleira sozinha. Em outra ocasião, quando estávamos fazendo uma pausa, havia 6 pessoas no escritório, todas conversando, quando ouvimos algo se movendo lentamente. Todos nos viramos para ver um kit de primeiros socorros caindo de uma prateleira que estava em uma impressora, que ficava em um grande armário de arquivos. Por pouco não atingiu o rosto de Cal. Ficamos sentados por cerca de 10 segundos em silêncio, até que André o pegou lentamente e disse: "Que estranho." Um pouco mais tarde, depois de retomarmos o trabalho, Ricardo e eu estávamos na sala de recursos quando uma vassoura caiu, quase me atingindo na cabeça. Olhei para o Ricardo
e ele estava branco como um fantasma. Eu simplesmente peguei a vassoura e a coloquei gentilmente de volta no suporte de vassouras. Mais tarde, em março, eu estava limpando os chuveiros quando comecei a ouvir passos. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Continuei a ouvi-los enquanto limpava os chuveiros. Eu estava tão nervoso que gritei quando minha colega de trabalho, Ana, disse meu nome. Isso me fez pular. Um dia, eu estava ajudando meu colega de trabalho, Lenor, a limpar o lado da sala de recursos do abrigo. Em um determinado momento, fechamos a porta da sala do aquecedor de água quando ouvimos um som de batidas. Sinceramente, achamos que tínhamos fechado alguém na sala por acidente. Abrimos a porta novamente e vimos que a sala estava, de fato, vazia. Ficamos arrepiados. O esfregão era movido de um lugar para outro e depois de levá-lo para o banheiro, eu não conseguia encontrá-lo porque, de alguma forma, ele simplesmente aparecia no escritório dos funcionários. Certa vez, quando um colega de trabalho chamado Ben e eu estávamos na sala dos jovens limpando, ouvimos o que parecia ser uma garotinha rindo atrás de nós. Nós dois nos viramos confusos e não encontramos ninguém lá. Não deveria haver nenhuma criança lá embaixo. O mês de abril passou com apenas pequenos eventos, como quadros caindo das paredes, ouvir a voz de um colega de trabalho quando ele não estava lá, ou ouvir alguém subindo e descendo as escadas. Agora, maio seria o mês em que eu pediria demissão. Um dia, André e eu estávamos na sala de materiais quando uma sacola de roupas caiu sozinha. Nós dois olhamos um para o outro. Como eu e ele éramos próximos e ainda somos, começamos a brincar sobre o assunto enquanto ele pegava a sacola. Quando ele estava voltando para mim, uma forma de bolo caiu sozinha, fazendo com que nós dois pulássemos. André disse: "Está vendo, os fantasmas não gostam que falemos sobre eles. Então não estou brincando. Nós dois vimos uma garotinha passar pela porta aberta. Olhamos um para o outro e eu lhe perguntei: você viu aquilo?" Antes que ele respondesse, todos os armários de alimentos se abriram. Saímos da sala de materiais com olhares assustados. Eu me demiti naquela semana. Ben também se demitiu porque algo assustador aconteceu com ele. André ainda trabalha lá e diz que coisas como essa ainda acontecem de vez em quando. Pouco tempo depois, 3 outros membros da equipe também se demitiram devido a experiências que tiveram. Fico feliz por não trabalhar mais lá. Quando eu tinha 18 anos, trabalhei na recepção do prédio residencial da minha faculdade e acho que quase fui assaltada. Ou assassinada. Você decide. Durante o verão, o prédio funcionava como um hotel. Portanto, 2 andares e meio eram quartos de hotel e metade do 3º andar eram quartos de estudantes. Todo o prédio funcionava com um sistema de chaves de hotel bastante ultrapassado e todas as portas eram alimentadas por 4 pilhas AA. Se as pilhas acabassem, havia um processo bastante demorado para substituí-las e reprogramar a porta. Um rapaz de cabelos escuros foi até a recepção, vindo de dentro do prédio, enquanto eu estava trabalhando no turno da noite, por volta da 1 ou 2 horas da manhã, e disse que havia deixado seu cartão-chave no quarto. Eu lhe dei um novo e cometi meu primeiro erro da noite. Hipoteticamente, os hóspedes do hotel podiam refazer quantas chaves quisessem. Os alunos, no entanto, deveriam receber um cartão-chave temporário e receberiam uma taxa de R$2 para ser devolvido quando o seu fosse localizado. Eu lhe dei uma nova chave para o quarto e perguntei se ele era estudante ou hóspede do hotel. E ele respondeu: estudante. Nesse momento, eu deveria ter verificado o nosso sistema para cobrar a conta dele, mas estava ocupado com tarefas administrativas e me esqueci. Eu costumava confiar nas pessoas com muita facilidade nesse trabalho, mas logo aprendi a não confiar. Mais tarde, talvez por volta das 3 ou 4 horas da manhã, ele foi até a recepção novamente e disse que não conseguia entrar em seu quarto. Perguntei se ele havia esquecido a chave novamente e ele disse que não, que a porta não estava funcionando. Perguntei se a luz estava acendendo quando ele passava o cartão e ele disse que não. Então imaginei que as baterias estivessem descarregadas. Eu lhe disse que teria que trocar as pilhas e fui até o quarto com ele.
Ele perguntou meu nome e eu lhe disse. Ele não me disse o dele. Abri a porta do quarto manualmente com uma chave mestra e disse a ele que teria de mantê-la aberta enquanto eu trabalhava no painel traseiro para trocar as baterias. Ele disse, não, tudo bem, eu fecho. Fechou e trancou a porta. Foi muito estranho, mas procurei não pensar nisso. A essa altura, eu já havia trocado as baterias de várias outras portas e alguns alunos não gostaram de ter suas portas abertas para que o quarto ficasse à mostra para quem passasse. Ele também tinha um sotaque muito forte e achei que poderia ser um aluno estrangeiro, pois tínhamos muitos alunos de outros países. Dei a ele o benefício da dúvida e pensei que talvez fosse apenas uma questão de barreira do idioma. Nesse ponto, porém, eu realmente sentia que havia algo errado, mas tentei ignorar para não assustá-lo. Enquanto eu tentava me concentrar em consertar a porta o mais rápido possível, ele continuava tentando me convencer a entrar mais no quarto, dizendo que sua cama estava quebrada e ele precisava que eu desse uma olhada nela, que havia algo embaixo dela que precisava ser consertado, etc. Ele estendeu uma pequena chave dourada da casa e disse, eu tenho uma chave, vá buscá-la, e a jogou embaixo da cama. Ele disse que havia um vazamento embaixo da geladeira. Ele continuou tentando me fazer abaixar em direção ao chão, jogando problemas aleatórios para mim. Obviamente, eu disse a ele que não, que mandaria a manutenção pela manhã para dar uma olhada se havia algo quebrado. Eu estava de costas para ele e ele me perguntou se eu poderia tirar meus óculos. Eu disse, não, preciso deles para enxergar. Seu tom de voz mudou e da maneira mais firme e arrepiante possível, ele disse, ela, está tudo bem, você pode tirá-los. E por trás de mim, ele se aproximou e tentou tirar meus óculos. Afastei sua mão e, tentando manter a compostura, disse, não, obrigada, preciso ficar com eles. Embora ele estivesse me assustando muito, eu não queria ser rude com ele. Não queria me meter em problemas se ele reclamasse de mim, nem correr o risco de irritá-lo e ele gritar comigo. Levantei-me para pegar algo do kit de reparo da porta, soltei a trava da porta e a abri no processo. Ele pulou em direção à porta para fechá-la novamente e me disse para mantê-la fechada. Eu lhe disse que não, que precisava abri-la para começar a reprogramá-la pela frente. Enquanto eu segurava a porta aberta com o pé e pegava algo do kit de reparo da porta, ele começou a brincar com os pequenos fios de cabelo na parte superior da minha testa e a tentar tocar meu ombro. Eu o afastei novamente, pedi que não me tocasse e me concentrei em sair dali. Mais uma vez, ele tentou fazer com que eu o seguisse até o quarto, dizendo que a cama estava quebrada, e eu fui até o batente da porta para ver se conseguia identificar algum problema real com sua cama. Foi então que percebi que ele não tinha nada em seu quarto. Nenhuma louça na cozinha, nenhuma cortina de chuveiro no banheiro, nenhum lençol na cama, nada. Esse não era o quarto dele. Meu cérebro mais uma vez voltou à teoria do estudante internacional, pensando que ele tinha acabado de chegar hoje e ainda não tinha tido a chance de comprar nada, mas no fundo do meu estômago, eu sabia que algo estava errado. Fiquei mexendo na porta por mais alguns segundos antes de anunciar que ela estava consertada, pegar o kit de porta e sair rapidamente. Antes que eu chegasse ao elevador, ele saiu sem os sapatos para me seguir. Ele tentou entrar novamente para pegar os sapatos e gritou, ela, a porta não está consertada, você precisa voltar. Voltei e abri a porta manualmente e disse a ele que, se a porta estivesse quebrada, eu teria de enviar a manutenção para consertá-la pela manhã. Eu sabia que ele me seguiria até o elevador novamente, então fechei a porta quando ele entrou e desci as escadas correndo o mais rápido que pude. Quando cheguei à recepção, verifiquei o computador e vi que o quarto em que ele estava deveria estar vazio. Não era um quarto de estudante, nem um quarto de hotel. Tranquei-me em nosso escritório nos fundos e chamei a segurança do campus. Ele desceu alguns minutos depois e foi para trás da escrivaninha. Gritei para que ele fosse para o outro lado e esperasse, agora que eu sabia que ele não era um residente. Ele arrancou o canto de um pedaço de papel que eu tinha na mesa e desenhou uma flor nele. Depois o colocou de volta em cima dos meus papéis. Quando os seguranças chegaram, ele correu de volta para o quarto vazio
e tentou convencê-los de que morava lá para não ter de sair. Ele continuou mostrando sua chave, que de alguma forma decidiu funcionar novamente na porta. Eles o acompanharam de volta ao andar de baixo e vieram me perguntar se ele realmente morava lá. Obviamente, ele não morava, por isso liguei para vocês chorando e aterrorizada. Ele continuou argumentando que morava lá, mas não conseguia nem lembrar o número do seu quarto quando perguntado. Os seguranças pediram a carteira de estudante e ele não conseguiu apresentá-la, então disseram que ele teria que sair se não conseguisse provar que morava lá. Enquanto eles pegavam suas informações, eu ouvia do escritório e percebi imediatamente que ele estava mentindo. O número de telefone que ele forneceu era apenas um monte de números aleatórios. O nome que ele deu foi precedido por como se ele estivesse tentando pensar em um nome. Quando lhe perguntaram o endereço, ele disse apenas, do outro lado da rua. Um guarda de segurança perguntou se ele morava nos apartamentos do outro lado da rua, e ele disse que sim, mas não soube dizer o número do prédio. Ele disse que o número de seu apartamento era 1200, mas eu me mudei para esse prédio alguns meses depois, e o apartamento 1200 não existe. Quando os seguranças perguntaram qual era o objetivo de entrar sorrateiramente em um quarto, ele continuou a dizer que não sabia. Eles perguntavam: "Você estava tentando ver um amigo? Você conhece alguém que mora aqui? Você estava aqui para machucar alguém?" E ele ficava se mexendo e dizendo: "Não sei, nenhum motivo, eu só estava aqui." Em um determinado momento ele tentou dizer que era meu amigo, quando eu saí do escritório para dizer que literalmente nunca o tinha visto antes daquela noite. Ele foi embora. Não chamamos a polícia porque ele não fez nada, mas ainda assim foi muito perturbador. Mais tarde, percebi como ele descobriu que aquele quarto estava vago. Uma das empregadas estava usando-o como seu local de descanso pessoal. Alguns dias depois, uma camareira foi até a recepção e me disse que encontraram a porta arrombada, a TV ligada e uma camareira lá dentro assistindo à TV. Ela deve ter se esquecido de fechar a porta quando saiu à noite, e quando o cretino entrou no prédio, ele o encontrou o quarto com a porta aberta. Nunca mais o vi, e até hoje não tenho a menor ideia do que ele estava fazendo lá. Não trabalho lá desde o inverno passado, e os turnos noturnos ainda me dão arrepios. Eu realmente descobri o amor por caminhadas, e mais tarde por trilhas, durante o lockdown. Havia dias em que eu podia passar horas viajando pelas estradas rurais, atravessando campos e bosques. Eu moro nos arredores de uma pequena cidade na Irlanda, portanto, as caminhadas eram uma ótima forma de exercício sem usar uma academia. Começou comigo, e meu pai saindo por cerca de 1 hora todos os dias, mas ele sabia que eu queria mais, e me dizia para ir sozinho se ele não estivesse disposto, ou se eu quisesse ir mais longe do que o normal. Foi por volta de julho de 2021. Eu tinha 14 anos na época, e embora o confinamento estivesse começando a diminuir, eu ainda saía para caminhar. Decidi caminhar por campos em vez de estradas porque ter de parar para os carros me irrita muito. Cheguei a um terreno com árvores plantadas e resolvi mijar antes de voltar. Estava quase terminando quando comecei a ouvir risadas atrás de mim. Puxei o zíper e afivelei o cinto para encarar quem quer que estivesse lá. Fiquei surpreso ao ver 5 pessoas. Nenhuma delas poderia ser muito mais velha do que eu. Uma delas acenou e eu caminhei em direção a elas, pois estavam entre mim e meu caminho de volta para casa. Então, eu meio que tinha de fazê-lo. O grupo estava conversando entre si, mas parou quando os encontrei. Havia 3 garotos e 2 garotas. Todos eles tinham bolsas ou mochilas e estavam vestidos de forma semelhante, com camisetas escuras e bolsas pretas com chaveiros engraçados, uma visão um pouco estranha, considerando que coisas como a cultura do skate não são muito populares no lugar de onde eu venho, e qualquer pessoa que já tenha tido uma boa peça de roupa não a usaria em um lugar onde pudesse tropeçar em um estrume de vaca. O cara com uma camiseta do Thrasher sorriu e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Percebi que devia ser um pouco estranho encontrar um estranho no meio do nada, então respondi: "Estou pegando um atalho para a estrada secundária."
Senti-me um pouco intimidado, então disse a ele. A natureza estava me chamando. O mais brincalhão que pude. Não sabia se era o meu sotaque que eles achavam engraçado ou o fato de terem me pegado e eu ter ficado visivelmente constrangido. Uma das duas garotas interrompe o riso e faz uma cara de nojo. Ah, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com esse colar? Referindo-se ao colar de cruz que eu estava usando. Não me chamou a atenção a seriedade dela, então apenas soltei uma risada, mas as outras 4 pararam de rir. A garota que falou tirou um livro de uma sacola que trazia no ombro e disse: "Você provavelmente já estragou isso ao mijar no chão também." Como se eu devesse saber o que era isso. Os 5 pareciam genuinamente desolados, como se eu tivesse realmente estragado o dia deles, e eu apenas respondi com: "Não sei realmente o que você quer dizer." E um barulho de lamento saiu da bolsa do cara do Thrasher. Olhei para ele e o grupo começou a ficar nervoso. A garota com o livro disse: "Vamos procurar um bom lugar", e passou por mim. Eu me viro e vejo que a mochila do cara do Thrasher parece um pouco irregular. Na época eu realmente não sabia o que havia lá dentro, mas quando estava quase chegando em casa, cerca de 40 minutos depois, passei por um campo com ovelhas e percebi que eles roubaram um animal de uma das fazendas. Mais tarde, naquele dia, eu disse aos meus pais que estava saindo para pedalar, levei a bicicleta o mais longe que pude e corri até o local onde vi o grupo desaparecer entre as árvores pela última vez. Olhei em volta e vi um carneiro morto com vários cortes rasos por toda parte, com parte da lã quase arrancada. O número 5 em tinta spray azul ainda estava parcialmente visível. Não acredito nessa história de pânico satânico e anticristo, mas sei que eles provavelmente estavam sacrificando o cordeiro por algum motivo. Eu estava ajudando meu amigo, a quem contei essa história, com o trabalho de fazendeiro na semana seguinte e todos os seus animais foram contabilizados, o que significa que tenho uma ideia aproximada de qual campo eles pegaram a ovelha, mas não quis perguntar ao proprietário, caso ele pensasse que eu tinha algo a ver com o desaparecimento dela. Mas não voltei mais lá desde então. Foi por volta de 2000 ou 2001. Meu melhor amigo e eu tínhamos 12 ou 13 anos de idade. Morávamos em uma pequena cidade na zona rural de Minnesota, com cerca de 2.000 habitantes. Do nosso grupo de amigos, ela e eu éramos as 2 únicas que moravam no campo. Por isso, entendíamos o tédio que poderia surgir, mas também as coisas divertidas que surgiam disso. Explorar os bosques, correr pelos campos de milho, criar fortes, explorar a casa abandonada na propriedade deles, etc. Foi uma época muito divertida para nós. Um dia, decidimos pegar nossas bicicletas e andar por algumas estradas de cascalho. Seu irmão mais novo foi junto. Ele devia ter uns 9 ou 10 anos na época. Estávamos andando, rindo, provavelmente implicando com o irmão dela, quando vimos uma velha cabana em um dos campos de milho. O milho não estava totalmente crescido, então pudemos ver a maior parte dele. Decidimos explorá-la, por que não? Já estou com 33 anos, portanto não me lembro muito do lado de fora, mas me lembro do que vi lá dentro, e isso ainda me dá arrepios até hoje. Olhamos para dentro, e a primeira coisa que notei foram os pôsteres na parede do quarto. Eles estavam em todas as paredes. Havia uma pessoa diferente em cada pôster, e elas pareciam zangadas. Algumas seguravam armas apontadas para você, outras apontavam o dedo, e parecia que estavam apontando para nós com os olhos fixos na nossa direção. No centro do piso, havia um círculo vermelho perfeitamente pintado. Minha amiga e eu nos lembramos de uma estrela no meio, mas seu irmão mais novo só se lembra do círculo. Enquanto olhávamos para essa cena assustadora, senti que estávamos sendo observados, e não pelos pôsteres. Olho para a minha direita, para o outro lado da estrada de cascalho e para o milharal à nossa frente. No meio do campo, há um homem. Ele está apenas nos observando. Não está agitando os braços, não está gritando conosco. Está apenas observando. Alerto meus amigos e olhamos para ele juntos. Eu aceno desajeitadamente
e ele continua parado ali, sem acenar de volta. Estamos suficientemente assustados, então subimos em nossas bicicletas para fugir. Estamos em uma estrada de cascalho, que não é fácil de pedalar, por isso demoramos um pouco para ir embora. Saímos de bicicleta e eu me virei várias vezes para ver se ele ainda estava lá, e ele ainda estava nos observando. Ele mal se mexeu e só virou o corpo ligeiramente para inclinar-se em nossa direção e continuar nos observando. Ainda não consigo entender como ele simplesmente apareceu no meio de um campo daquele jeito. Recentemente, estive pensando nisso. Então minha amiga, seu irmão e eu começamos um bate-papo em grupo. Todos nós compartilhamos o que lembrávamos e eles basicamente disseram tudo o que eu disse acima. O que eu não sabia é que eles voltaram no dia seguinte e tudo havia desaparecido, até a tinta vermelha no chão. Uma semana depois, o proprietário doou o local ao corpo de bombeiros para ser queimado. Não sei o que estava acontecendo naquele barraco. Algumas ideias são de rituais estranhos. Tiro ao alvo para algum cara da milícia, ou apenas um cara estranho e assustador que não tem bom gosto para decoração. Seja lá o que for, até hoje me causa estranheza. Alguns anos antes do início da pandemia, uma amiga minha, Mary, me apresentou a um rapaz. Ele não fazia muito o meu tipo, mas ela é uma daquelas pessoas que se transforma em casamenteira quando está em um relacionamento. Então concordei em sair com ele em alguns encontros para que ela não ficasse tão preocupada com a possibilidade de eu morrer solteira e assim por diante. A primeira vez que me encontrei com esse rapaz foi em um encontro em grupo com Mary, seu namorado Tim, outra amiga e o namorado dela. O cara que a Mary estava tentando me apresentar, Joe, parecia legal. Conversamos, trocamos piadas, esse tipo de coisa. Eu me sentia à vontade com ele porque não estava interessada nele. No final da noite, ele perguntou se poderíamos nos encontrar novamente algum dia, e eu concordei. Depois disso, contei a Mary e ela ficou muito feliz. No entanto, seu namorado Tim não ficou muito feliz. Tim está treinando para se tornar um médico. Ele é um cara muito inteligente e meus amigos e eu valorizamos muito sua opinião. Há algo de estranho com o Joe, disse Tim. Eu concordei e Tim e eu conversamos um pouco sobre o assunto, mas nenhum de nós tinha visto ou sentido algo pior do que um pouco de estranheza. Tome cuidado com o Joe, disse Tim, quando abracei meus amigos na estação de trem. Joe e eu trocamos mensagens de texto por algumas semanas antes de nos encontrarmos novamente, e essas trocas de mensagens apenas consolidaram minhas primeiras impressões. Eu simplesmente não estava interessada nele e havia algo nele que não me agradava. Ele também começou a revelar um lado menos amigável de si mesmo. Ele tinha uma autoestima muito baixa e estava sempre buscando segurança. No início, isso não era tão ruim, mas rapidamente se tornou tóxico. Ele parecia se divertir com esse tipo de atenção. Eu realmente não queria sair com ele novamente, mas Mary estava realmente empenhada na ideia de Joe e eu ficarmos juntos. Mary é um amor, mas não tem nenhum instinto. Ocasionalmente isso acaba me colocando em apuros, ou a outra pessoa do nosso grupo de amigos. Mary é uma gracinha, e todos querem fazê-la feliz. Ela tem boas intenções, mas como não tem intuição, não consegue sentir o perigo, e às vezes arrasta as pessoas para situações perigosas sem querer. Eu esperava que esse não fosse um desses episódios. De qualquer forma, a Mary estava animada com o próximo encontro, e o Joe não parava de perguntar quando eu iria encontrá-lo novamente. Então convidei o Joe para um evento que meu passatempo estava organizando. Achei que seria seguro, pois estaríamos cercados por pessoas que eu conhecia bem. A noite foi tranquila. Joe não era tão assustador pessoalmente como vinha sendo por mensagens de texto ultimamente. Depois do evento, caminhamos um pouco ao longo do rio, em uma passarela lotada de famílias e turistas. Nós nos separamos em uma estação de trem movimentada. Achei que bastava empurrar gentilmente essa coisa para o campo do platônico e tudo ficaria bem. Até que, em uma noite, algumas semanas depois, Joe me ligou e disse que ia cometer suicídio.
Eu me apavorei e tentei acalmá-lo. Fiquei acordada a noite toda conversando com ele, desde que ele ligou por volta das 10 da noite até o nascer do sol. Toda vez que ele se acalmava, eu tentava me despedir, mas ele continuava dizendo que se eu desligasse, ele se mataria. Então fiquei na linha, falando com ele várias vezes. Algo naquela situação parecia errado, mas o que mais eu poderia fazer? Eu não deixaria ninguém cometer suicídio. Enquanto eu estava sentada em meu pátio, observando o sol nascer sobre a floresta atrás da minha casa, ele finalmente me deixou em paz. Ele disse obrigado, e por um momento senti que tinha feito a coisa certa. Talvez eu tivesse acabado de salvar uma vida. Então Joe disse com uma voz cheia de alegria: "Essa foi a melhor noite da minha vida", e desligou. Eu estava atordoada. Mas que diabos? Será que esse psicopata realmente tinha me mantido acordado a noite toda, sabendo muito bem que o dia seguinte seria agitado para mim, só para chamar a atenção? Decidi que não iria ver esse cara de jeito nenhum novamente. Contei a Mary o que havia acontecido, e ela se desculpou muito. Ela concordou que Joe era um completo psicopata. Pediu desculpas por ter me apresentado a ele e me disse para chamar a polícia se ele fosse à minha casa. Eu não achei que ele fosse fazer isso. Joe não tinha meu endereço, nem a pessoa por meio de quem Mary o conheceu. Não dou meu endereço a ninguém, exceto a familiares de confiança, porque não quero que meu ex-padrasto violento me encontre. Essa precaução provavelmente me salvou de uma experiência muito pior. Na verdade, quando terminei com Joe, ele reagiu muito mal. Ele ameaçou se matar novamente, então mandei uma mensagem para Mary, que entrou em contato com um amigo em comum dela e de Joe, que ficou de olho em Joe por alguns dias. Pouco tempo depois, comecei a receber ligações telefônicas assustadoras depois da meia-noite. A pessoa que ligava nunca dizia nada, apenas respirava pesadamente ao longo da linha. Era muito enervante. Eu bloqueava o número todas as vezes. Joe deve ter passado por 4 ou 5 números antes de mudar seu telefone para um número privado para contornar o identificador de chamadas. Eu não podia mais bloqueá-lo. Eu não sabia o que fazer. Por mais de 1 ano e meio, depois que Joe conseguiu um número privado, fui obrigada a atender a todas as suas ligações. Todos os membros da minha família têm números privados, porque um deles foi vítima de um golpe há algum tempo. Felizmente, a polícia pegou o golpista e eles não perderam dinheiro. Mas, infelizmente para mim, isso significava que, se eu recebesse uma ligação de um número privado à noite, teria de atendê-la, para o caso de algo ter acontecido a um membro da minha família. Em uma noite específica, meu telefone tocou às 3 da manhã. Eu sabia que provavelmente era o Joe. Fiquei olhando para o telefone, tentando pensar no que fazer. Nunca deixava as ligações irem para o correio de voz, porque além de toda a questão familiar, mesmo que ele não soubesse onde eu morava, certamente sabia onde ficava a casa de Mary e Tim. Eu tinha medo de que se eu não entrasse no jogo, ele poderia ir atrás dos meus amigos. O telefone ainda estava tocando. Estendi a mão para passar o dedo para cima e atender a chamada, mas parei. Tive uma ideia. Quando eu estava no ensino médio, meu pai às vezes ligava de manhã cedo. Se não houvesse mais ninguém em casa, eu era acordada, cambaleava até o telefone meio acordada e atendia com uma voz um pouco rouca. Como tenho uma voz grave para uma mulher, toda vez que atendia o telefone dessa forma, meu pai me confundia com meu irmão John. Percebi que poderia usar isso. Limpei a garganta, baixei a voz o máximo que pude e disse: "Alô". Fiquei muito feliz com o resultado. Eu soava exatamente como John. Era estranho. Isso me deixou um pouco triste, na verdade. John morreu cerca de 1 ano antes de eu conhecer Joe. Foi um pouco chocante ouvir algo tão parecido com sua voz novamente, depois de quase 3 anos. Rapidamente, peguei meu telefone antes que ele tocasse, apertei o botão atender e depois disse aquele alô profundo novamente. Dessa vez, não houve respiração pesada e assustadora, apenas silêncio. Eu disse outro alô profundo. Depois de um momento de pausa, Joe desligou o telefone. Fiquei muito feliz. Todas as outras vezes, tive que desligar o telefone. Não importava o que eu dissesse antes, ele sempre queria o máximo de meu tempo que pudesse.
Eu me permiti sentir um pouco de esperança. Talvez eu estivesse livre. Já faz mais de um ano e parece que estou livre de Joe. Não recebi nenhuma ligação assustadora desde que comecei a me passar por John. E só posso supor que Joe acha que mudei meu número ou o dei para outra pessoa. Joe nunca conheceu John. Portanto, quando eu disse alô, ele provavelmente só ouviu a voz de um jovem. Se John ainda estivesse aqui, sei que ele aprovaria. Se eu pudesse contar a ele agora, ele ficaria muito feliz em saber que uma parte dele ainda poderia me proteger, mesmo tantos anos depois de sua morte. Provavelmente passarei minha vida olhando por cima do ombro. Toda vez que alguém ataca as lixeiras da minha rua, fico preocupado que possa ser o Joe. Toda vez que um carro surrado passa por mim enquanto caminho para o ponto de ônibus ou para a estação de trem, fico preocupado que possa ser ele. Soube por amigos em comum que Joe disse coisas horríveis a meu respeito. Ele disse a algumas pessoas que dormiu comigo, o que não aconteceu, é claro. Quem dormiria com alguém tão assustador? Pior do que isso, a amiga em comum de Joe e Mary disse que Joe disse a ela que queria me matar. Mary e eu ficamos horrorizados com isso. Desde então, a amiga lhe disse que eu me mudei para outra cidade, o que pode ser suficiente. Ela é muito próxima a ele. Na verdade, tem um parentesco distante. Então ele acredita no que ela diz. Quando eu terminar meus estudos, vou me mudar para o outro lado do país. Até lá, estou mantendo minha cabeça baixa. Meu campus e o de Joe ficam a meia hora de trem um do outro. Isso não é nem de longe o suficiente, mas terá de servir. Há uma coisa positiva que resultou disso tudo. Mary agora está completamente curada de qualquer desejo de bancar a casamenteira. Meu amigo Tony e eu decidimos fazer uma trilha certa vez no início do outono. Escolhemos uma área pela qual nunca havíamos passado antes. Era uma área muito bonita e vasta, na qual poderíamos ter nos perdido facilmente se não estivéssemos tão acostumados com o que estávamos fazendo. Além disso, estávamos seguindo ao lado de um rio, então teríamos de ser muito estúpidos se não conseguíssemos encontrar o caminho de volta. Não sabíamos realmente se era uma área bastante frequentada ou não, mas achamos que era porque havia algumas trilhas pouco desgastadas que não estavam muito longe do rio, mas ficamos perto do rio o tempo todo. Ficaríamos fora por cerca de uma semana. Não havíamos planejado exatamente quanto tempo levaria a viagem inteira, mas não encontramos nenhum trilheiro. No entanto, em uma noite, perto da hora de montar o acampamento para passar a noite, nos deparamos com uma abertura no rio, que parecia um lago bem grande. Decidimos montar nosso acampamento ali para passar a noite. Em um determinado momento, quando o sol estava se pondo, o Tony achou que tinha visto alguns movimentos nas árvores no lado mais distante do rio. Ele tentou apontar para mim várias vezes, mas tenho que admitir que minha visão não era tão boa quanto a dele. Não notei nada, e realmente não pensei muito mais no assunto. Não havia nada de incomum no fato de haver mais alguns trilheiros na área. Não dormimos na margem do rio. Montamos nosso acampamento, fizemos nossas coisas e fomos dormir. Acordei no final da noite com uma luz brilhando em meus olhos. Eu não sabia o que era, mas a princípio parecia muito brilhante e vinha da direção do rio. É claro que a luz foi ofuscante no início, e Tony também acordou antes que meus olhos pudessem se ajustar de alguma forma. Quando ambos recuperamos um pouco de nossas forças, conseguimos perceber que havia mais de uma pessoa na beira da água. Chamamos, perguntando quem era a pessoa e se havia algo que pudéssemos fazer. Contudo, não importava quantas vezes perguntássemos, continuávamos sem obter nenhuma resposta das figuras. Eles ficaram ali parados por um tempo, iluminando-nos com as luzes. Não deve ter se passado muito tempo quando percebemos que a luz estava vindo de um barco no rio. No entanto, as figuras haviam saído do barco e estavam nos observando por alguns instantes. Então, depois de algum tempo, percebemos que elas estavam voltando para o barco. E quando estavam de volta ao barco, este começou a navegar rio abaixo. A luz continuava brilhando em nossa direção, enquanto o barco navegava lentamente rio abaixo,
Tony e eu não fizemos nada enquanto observávamos o barco e a luz descerem lentamente o rio. Depois desse encontro muito estranho, nós dois decidimos fazer o melhor possível para tentar dormir. Acho que nenhum de nós teve muita sorte nisso. Pela manhã, além das pegadas na praia, nós dois não notamos nada fora do lugar. Não foi como em um filme de terror em que encontramos uma mensagem assustadora ou algo assim na praia. Mas nada disso fez com que o encontro fosse menos perturbador do que foi. Não nos sentíamos mais à vontade na floresta e nós dois sempre nos sentíamos à vontade nela. Voltamos a subir o rio naquela manhã. Embora originalmente não tivéssemos definido um horário exato para nossa viagem, não queríamos passar mais tempo lá fora quando não estávamos nos sentindo muito confortáveis. Tivemos algumas noites inquietantes, mas nunca nada como aquela noite. É difícil descrever a sensação de estar frente a frente com um desconhecido no meio do nada, com ele sem responder nada do que você pergunta, somente o iluminando com uma lanterna. Nunca morei em uma área muito rural em minha vida, embora tenha tido muitos parentes que moraram. Na maioria das vezes, porém, eles não moravam tão longe no campo. Sempre havia pessoas que moravam não muito longe. Mas lembro que, por um período, minha tia morou em uma casa que ficava no meio da floresta. Era como o tipo de coisa que você poderia esperar de uma história sobre cachinhos dourados ou algo assim. Eu não diria que ela morava em um barraco, e isso só porque havia um barraco de verdade atrás da casa. E durante o tempo em que ela morava lá fora com o rapaz com quem estava, nós, crianças, tínhamos de dormir lá fora ou no chão do barraco maior em que eles moravam. Embora a maioria das pessoas quisesse dormir dentro do prédio maior, quando eu era adolescente, preferia dormir no imóvel menor. Havia uma cama lá fora e eu não gostava muito de dormir no chão. Além disso, eu também podia ficar lá fora sozinho. Eu já havia dormido lá fora algumas vezes, sabe? Então estava bem acostumado. Mesmo quando estava frio, nunca havia muitos cobertores. Mas houve uma noite em que realmente me arrependi de ter feito essa escolha. E quero que você se lembre de que essa propriedade ficava bem fora do caminho comum. Quero dizer, você não ficaria chocado se encontrasse uma pessoa estranha morando lá fora. Mas eu nunca tive medo de ficar naquele velho galpão, mas sempre colocava o gancho do lado de dentro da porta para impedir que alguém a abrisse. Naquela noite, quando eu estava dormindo na cama, ouvi algo que me acordou. Era alguém sacudindo a porta como se estivesse tentando abri-la. A princípio, pensei que fosse alguém da minha família, mas quando chamei por eles, ninguém respondeu. Então, tentei novamente, esperando que alguém me respondesse, mas ninguém respondeu. A porta parou de tremer, e então começou a tremer ainda mais forte do que antes. Era como se o que estivesse lá fora estivesse chateado por eu ainda não tê-lo deixado entrar, e a porta continuou a tremer cada vez mais forte. Eu não estava gritando para o que quer que fosse, porque, pela primeira vez desde sempre, eu estava com medo de estar lá fora. Não sabia se era algum ser humano louco ou algum tipo de animal feroz, mas minha imaginação ainda estava funcionando. Eu não conseguia chamar a casa, que ainda estava um pouco distante do barraco menor. Além disso, não havia janelas e só havia uma porta, pela qual eu não podia sair correndo, porque era de lá que vinha a fonte do meu medo. Além de me encolher na cama, no canto contra a parede, eu realmente não tinha ideia do que fazer. A porta continuou batendo com força por mais algum tempo, mas o que quer que estivesse batendo na porta não era capaz de fazê-lo o suficiente para abri-la. E por fim, o barulho da porta simplesmente parou. Mas mesmo depois que parou, não consegui destrancar a porta e voltar para casa. Quero dizer, o que quer que estivesse lá fora, ainda poderia estar lá fora, esperando no escuro que eu abrisse a porta e fugisse. Como tinha sido o caso até agora, tudo o que eu podia fazer era ficar encolhido na cama e esperar até o amanhecer. Quando contei a todos sobre o que havia acontecido na noite anterior, todos tentaram me convencer de que era o vento. Acho que, fora isso, pensaram que eu estava inventando, quem sabe? Mas sempre me perguntarei o que foi.
Isso aconteceu em outubro de 2006. Naquela época, eu era apenas um garoto de 19 anos, sempre em busca de aventura. Em uma sexta-feira à noite, depois de terminar meu turno no McDonald's, encontrei-me com alguns amigos que sugeriram que fôssemos conhecer um local assombrado chamado White's Bridge. Meu amigo Brandon disse que tinha aprendido recentemente sobre o local e começou a nos contar as lendas associadas à ponte coberta de madeira de 100 anos de idade. Como não sou de recusar uma experiência assustadora, entramos todos no meu Ford Taurus verde e partimos em nossa jornada. Brandon deu as instruções, guiando-me para fora da estrada principal, e em poucos minutos estávamos nas estradas secundárias de terra, cercadas por bosques e plantações de milho. Nosso único ponto de referência era uma torre de celular piscando ao longe. Percebemos que estávamos nos afastando da cidade quando nossos celulares começaram a perder o serviço aos poucos. À medida que íamos nos aprofundando cada vez mais no que realmente parecia ser o meio do nada, Brandon repetia a lenda associada à ponte. No início dos anos 1900, um fazendeiro local descobriu que sua amada esposa o estava traindo e, em um acesso de raiva, matou-a e ao amante depois de descobri-los no ato. Depois de cometer o assassinato a sangue frio, o fazendeiro deixou sua casa e vagou pelas estradas de terra em um estado de loucura. Por fim, chegou a White's Bridge, onde finalmente começou a se dar conta do que havia feito, e decidindo que preferia morrer a enfrentar as consequências de seus atos, içou uma corda em uma das vigas da ponte e se enforcou. Pelo que sei agora, a história é completamente fictícia, mas acreditamos totalmente nela na época. Depois de uma viagem longa e acidentada, Brandon me instruiu a virar à direita em uma estrada secundária que eu nem teria notado que existia se ele não a tivesse indicado. Fiz a curva e diante de nós estava a White's Bridge. Parecia algo saído diretamente de um filme de terror. Uma velha ponte coberta de madeira, envelhecida pelo tempo, sozinha sobre um rio no meio do nada. Estacionamos o carro no acostamento da estrada e saímos para explorar. Imediatamente chamou nossa atenção um espantalho abandonado na entrada da ponte. Meu amigo Mike, que era conhecido por ser um pouco aventureiro e estúpido, pegou o espantalho e ateou fogo nele. O corpo de feno se transformou em uma bola de chamas e Mike o balançou orgulhosamente ao lado da velha ponte de madeira seca. Percebendo o risco, eu disse a ele para jogar a maldita coisa no rio e apagá-la. Felizmente, ele o fez. Depois de verificar se não havia nenhuma brasa que pudesse incendiar a ponte, Brandon sugeriu que voltássemos para o carro e o trouxéssemos para a ponte. Ele explicou que a lenda dizia que se você estacionasse o carro no meio da ponte, colocasse em ponto morto e desligasse o motor, o espírito do fazendeiro morto empurraria o veículo para a frente para tirá-lo da ponte. Naturalmente, tínhamos que tentar isso. Voltamos para o carro e fizemos exatamente o que ele disse. Estacionamos na metade da ponte velha e frágil e desligamos o motor. Ficamos sentados na escuridão total, sem dizer nada, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. Os únicos sons eram o rangido da ponte, o rio correndo embaixo de nós e passos de pés. De repente, a porta traseira do lado do motorista se abre e uma mulher entra abruptamente no banco de trás, enfiando-se ao lado dos meus dois amigos que estavam lá atrás. Ela aparentava ter 20 e poucos anos ou 30 e poucos, cabelos pretos longos e lisos, magra, vestindo uma camisa xadrez e calça jeans azul. Já faz algum tempo, mas é basicamente assim que me lembro da conversa. Eu vi seu sinal de fogo para mim, disse ela. Espere, o quê? Respondi totalmente assustado e sem saber o que dizer. Estou tão feliz por você ter vindo. O carro do meu namorado quebrou por ali. Preciso de uma carona para voltar. Meu cérebro estava fazendo o possível para calcular a situação. Desculpe-me, mas quem é você? Perguntei. O que está fazendo aqui fora? Eu já lhe disse, respondeu ela. O carro do meu namorado quebrou ali. Pode me dar uma carona para eu não ter que voltar a pé? Ela estava apontando para a frente, em direção a uma estrada estreita que se bifurcava à direita, do outro lado da ponte. Meu amigo Mike
O queimador de espantalhos e sempre cavalheiro acrescentou: quero dizer, se você precisar de um lugar para ficar, é mais do que bem-vindo para vir dormir na minha casa. Tenho muita coisa para beber e... Eu o interrompi. Não, moça. Ouça. Desculpe, não sei quem você é. Você acabou de entrar no meu carro e tudo isso é muito estranho. Você poderia ser uma assassina com machado, pelo que sei. E... Desculpe, você tem que sair. Ela me olhou pelo espelho retrovisor. E se olhares pudessem matar, eu já estaria morto. Mas vocês sinalizaram para mim. Ela respondeu em um tom irritado. Nós não estávamos sinalizando para você. Saia daqui. Ela soltou um suspiro irritado e saiu, voltando na direção de onde veio e desaparecendo na noite. Liguei o motor imediatamente e olhei para meus amigos. Todos tinham um ar de incredulidade no rosto. Sem dizer uma palavra, coloquei o carro em marcha e lentamente saímos da ponte. Precisávamos dar meia volta e atravessar a ponte para voltar ao local de onde tínhamos vindo. E a única maneira de fazer isso era entrar na estrada secundária, onde a mulher disse que o carro do namorado tinha quebrado e dar ré. Quando entrei na estrada secundária, meus faróis iluminaram as 3 placas afixadas que eu não tinha conseguido ver da ponte. Proibido invadir, propriedade privada e não entre. Olhando para as estradas, não havia sinal da mulher. Onde quer que ela tenha ido, não parecia ter ido por ali. Mas eu não queria ficar por ali. Então dei ré e atravessei a ponte novamente. E dali comecei a viagem de volta para casa. Não tivemos muito o que dizer durante a viagem de volta. Acho que estávamos todos igualmente atônitos. Exceto Mike, que perguntou se alguém estava com fome. Depois disso, visitei a Whitesbridge algumas outras vezes, mas nada de extraordinário aconteceu em minhas visitas posteriores. Infelizmente, alguns delinquentes incendiaram a antiga Whitesbridge há alguns anos. Ela foi reconstruída, mas, pelo que eu vi, não é a mesma coisa que a original. Não tenho planos de ir até lá para dar uma olhada. Para a mulher estranha que entrou no meu carro no meio do nada às 2 da manhã. Não vamos nos encontrar nunca mais. Isso pode ser uma bagunça de pensamentos, mas depois de me deparar recentemente com essas histórias, finalmente senti que havia um lugar onde eu poderia oferecer algo que minha família e eu vivenciamos há alguns anos e que até hoje me dá arrepios. Acampei, fiz mochilão sozinho e cacei durante toda a minha vida no Oregon e me sentia confortável na floresta e tinha um profundo respeito pela natureza. Há alguns anos, minha esposa, minha filha e 2 pastores alemães fomos acampar ao norte do Monte Jefferson, no Oregon. Incluí as coordenadas do nosso local de acampamento, que achamos ser a configuração perfeita para nós e nossos 2 cães, que precisam de privacidade, pois são intimidadores para outros donos de cães e podem fazer barulho quando assustados. Não era um local de acampamento definido, apenas uma bela ferradura em uma estrada da Reserva Florestal dos Estados Unidos, com terreno plano, muitas árvores e uma fogueira. Na primeira noite, minha filha quis dormir sozinha em uma barraca de 2 lugares, bem ao lado da nossa, que ficava a uns 2 metros de distância da minha barraca e da barraca da minha esposa. Fizemos com que o pastor alemão macho, o nome dele é Gutz, dormisse com ela na barraca. Naquela primeira noite, nem minha esposa nem eu conseguimos dormir, pois ouvimos passos, e eles eram pesados, não como os típicos bichos da floresta que andavam pela noite. Eu estava bem armado, pois estava paranoico por ter lido recentemente, antes de partir, sobre um pai na Califórnia, que foi baleado e morto em uma barraca ao lado de suas 2 filhas pequenas. Não é preciso dizer que minha esposa e eu tínhamos 2 pistolas e meu rifle comigo. Os cães são ótimos em detecção e é por isso que achei que minha filha poderia dormir sozinha, pois Goods é completamente sem medo e nada encostaria nela sem uma batalha até a morte. No final das contas, nada além de vibrações ruins e passos altos ocorreram naquela noite, o que acabei decidindo que eram veados ou talvez alces. Saímos para caminhar pela estrada e a cerca de 90 metros de distância da área do círculo indicado na foto,
Vi uma estrada abandonada onde um poste enferrujado, o portão estava faltando, estava coberto de vegetação. Algo de cor azul chamou minha atenção, e Guts imediatamente saiu correndo por essa estrada abandonada. Meu coração começou a acelerar, porque pensei que fosse outra família acampando como nós, e que ele fosse levar um tiro ou assustar algumas pessoas inocentes até a morte. Então corri atrás dele o mais rápido que pude, e os outros o seguiram. Ele para depois de 6 metros na estrada, e eu grito seu nome, mas já percorri distância suficiente para ver que não há ninguém lá, e que há algo errado no local. Eu grito, olá, tem alguém aí? Desculpe pelo cachorro. Não obtive resposta. Minha curiosidade me domina, e tenho que ver quais são as condições do local. Ao me aproximar, percebi que havia algo errado. Havia todas as necessidades de um acampamento, incluindo um cooler, um queimador de propano, uma barraca, cobertores, uma mesa dobrável. Mas todos os itens estavam completamente destruídos, amassados e rasgados pelo que pareciam ser marcas de garras. Todos nós andávamos em círculos, sem saber por que alguém deixaria todo o seu equipamento de acampamento para trás, inclusive uma barraca cara de marca. Achei que a única explicação lógica era que alguém saiu com pressa e os animais pegaram o resto. Ainda assim, um tanque de propano e um refrigerador foram achatados por alguma coisa, e certamente não era um monte de neve com cobertura de árvores naquele local. No início da tarde, eu e minha filha estávamos jogando bola no acampamento e minha esposa foi caminhar cerca de 20 metros ao norte para fazer suas necessidades. Não tenho uma linha de visão direta dela, mas, de repente, vejo Guts correr loucamente em sua direção. Normalmente, ele sempre estaria comigo, a menos que fosse chamado, e ela não o chamou. Sua velocidade e concentração chamaram minha atenção, e eu sabia que algo estranho estava acontecendo. Então corri até lá, e minha esposa começou a correr em minha direção, e eu imediatamente saquei minha pistola. Guts continuou correndo pela floresta por mais uns 30 metros, até que eu o chamei e ele parou. Minha outra cadela, Lia, que nunca perde a oportunidade de ser a líder da matilha, não está se comportando como tal. Eu a tenho há 7 anos, e esta foi a primeira vez em sua vida que ela se recusou a sair do lado de minhas filhas. Ela estava com o pelo eriçado e presa a nós pelo quadril. Mais uma vez, sempre que caminhamos ou brincamos, Lia está na frente, dominando tudo em seu caminho, e faz uma pausa para ver onde estamos e continua. Perguntei à minha esposa o que havia acontecido e ela disse, eu estava tentando fazer xixi, e de repente senti todos os meus pelos se eriçarem. Sabia que alguém estava me observando, e então vi Guts correndo em minha direção e me levantei para ir até você. Passamos 10 minutos procurando sinais de qualquer coisa, e não vimos rastros, galhos quebrados, nada que indicasse o que e para onde algo foi. Decidimos que passaríamos mais uma noite, já que era tarde demais para arrumar as coisas e dirigir, mas ficaríamos todos juntos na barraca grande. Antes de irmos para a cama, coloquei uma corda com um alarme de moedas improvisado ao redor do perímetro do acampamento. Usei uma lata de balas de hortelã e algumas moedas e chaves do nosso caminhão, e amarrei com um zíper para que qualquer coisa que batesse na corda fizesse um pequeno barulho. Muito pouco sofisticado, mas deixou minha esposa tranquila. Quando fui amarrar meu último canto em uma árvore perto de nossa barraca, nosso terceiro item misterioso se revelou. Parece que alguém fez exatamente a mesma coisa que eu fiz com uma corda que era tão velha e marrom que não a vi no início. Ela estava quebrada e restavam apenas alguns pedaços, mas com certeza estava amarrada mais ou menos na mesma altura, a cerca de 8 a 10 polegadas do chão, e tinha até algumas arruelas enferrujadas. Imediatamente senti que alguém já havia ficado aqui antes e colocado o mesmo sistema de alerta improvisado na mesma árvore em que estou, talvez há 10 ou 15 anos, com base nas condições da corda. Talvez minha paranoia tenha chegado a um novo patamar, mas eu precisava garantir que as meninas se sentissem seguras, e naquele momento, a única coisa em que consegui pensar foi que, quando a noite chegasse, eu as faria sentar na caminhonete e dispararia um tiro de minha arma na terra
como um sinal para o que quer que estivesse lá fora de que estávamos armados. Assegurei às meninas que, se alguém estivesse ouvindo aquilo, saberia que tínhamos 2 cachorros e que estávamos armados, e que éramos um alvo muito arriscado, de modo que poderíamos dormir em segurança. Naquela noite, não ouvimos nenhum passo, e os cães não se animaram nem latiram, e fomos embora cedo na manhã seguinte. Avançando para hoje, assisti ao documentário de desaparecidos nas reservas naturais, e notei o aglomerado bem perto de onde acampamos naquele fim de semana, e uma onda de pavor me invade ao pensar naquele misterioso acampamento abandonado com a barraca rasgada, o cooler e o fogão quebrados. Ainda temos acampado desde o ocorrido e apreciado a beleza do noroeste, mas havia algo naquele lugar que possivelmente levou ou prejudicou outra pessoa a menos de 100 metros de distância de onde acampamos. E todos nós agradecemos à nossa sorte por Guts estar fazendo seu trabalho tão bem naquela tarde.